Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudades das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, do Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Iluminismo. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 8º e 9º anos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O eixo temático da aula de hoje é Meio Ambiente e Sustentabilidade. O nosso objetivo de aprendizagem é dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, aprendendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais. Já o objetivo da nossa aula é compreender o movimento iluminista e sua importância para a Idade Moderna. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca a sua presença. É bem fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega caderno, lápis e borracha, que a nossa aula já vai começar. A nossa aula de hoje se passa na Europa, lá no século XVIII. E antes de começarmos a falar sobre o Iluminismo, vamos voltar um pouquinho. Precisamos entender o que aconteceu na Europa pouco antes do início do movimento. A partir do século XV, começava o antigo regime. Talvez vocês o conheçam por absolutismo monárquico, que foi um sistema político que durou até o século XVIII. Nele, a principal característica era a forte centralização de poder nas mãos dos monarcas. Isso fazia com que o rei utilizasse seus poderes e recursos da forma que preferisse, seja criando leis ou impostos ou tributos, isso tudo sem a participação da população. Em alguns países, o absolutismo foi mais forte e durou mais tempo do que em outros, como é o caso da França. Na nação francesa, esse regime durou até 1789, e o país é sempre utilizado como exemplo quando se fala de absolutismo. Isso porque o poder da monarquia francesa estava ligado à nobreza. Calma que eu explico. Durante a Idade Média, aconteceu a Guerra dos 100 Anos. Esse foi um embate entre a Inglaterra e a França, que durou 116 anos. Durante todos esses anos de guerra, a nação inglesa ficou por muito pouco de ganhar, mas foi derrotada graças ao apoio da nobreza francesa a seu monarca. Desde então, a monarquia devia um favor à nobreza. Isso fez com que essa camada social passasse a ter vários privilégios. E uma sociedade de privilégios é uma das características do absolutismo. Mas não se engane, como a sociedade francesa era dividida em estamentos ou estados, apenas o primeiro e segundo estados, que eram o clero e a nobreza, respectivamente, possuíam privilégios. Eles eram os mais variados, como não pagar impostos, tinham a prioridade em relação à compra e venda de terras e vários outros. Já o terceiro estado, que eram todos que não estavam nem no primeiro nem no segundo, era a massa, o povo, os artesãos, camponeses, burgueses. Era o terceiro estado, a massa, que eram responsáveis por pagar impostos altíssimos e que assim sustentavam o primeiro e segundo estados. E foi em meio a esses e outros absurdos da época que começou a surgir o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII e foi marcado por expressar críticas ao absolutismo monárquico e às ideias econômicas que esse sistema pregava, como, por exemplo, o mercantilismo. Eram conjuntos de práticas econômicas que contavam com a total intervenção e centralização do monarca, e logo só eram praticados o que mais o agradasse e beneficiasse. Além disso, o iluminismo era pautado na razão e na ciência, e por isso criticava a forte intervenção que a Igreja Católica possuía nas decisões do Estado, e que refletiam na vida de toda aquela sociedade. Quando o movimento iluminista surge, apesar de ser um movimento de intelectuais, teve grande aceitação da população, pois suas ideias mostravam uma alternativa na forma de se viver durante a Idade Moderna. Começava ali a esperança para o fim do absolutismo monárquico. Claro que estamos falando de vários teóricos e estudiosos que estavam à frente do movimento, e que nem todos tinham a mesma linha de raciocínio, mas as bases iluministas estavam sempre presentes. Isso é, as ideias de liberalismo econômico,
fim do absolutismo e mercantilismo, além do fim da interferência da Igreja no Estado. E para entendermos um pouquinho mais o que pensavam esses filósofos, que tal darmos uma olhadinha nas ideias de algum deles? O primeiro pensador ou teórico, como costumava ser chamado, que veremos, é o Barão de Montesquieu. Ele foi um político, filósofo e escritor francês. Durante o absolutismo, todas as decisões eram tomadas pelo rei. Independente do que ele tratasse, ele dava sempre a última palavra em julgamentos. Ele que fazia e desfazia as leis que comandava toda aquela sociedade. Nesse caso, estamos falando que o poder estava centralizado na figura do monarca. Porém, Montesquieu acreditava que para o bom funcionamento da sociedade era necessário que esses poderes fossem separados. É a partir desse momento que surge a teoria dos três poderes, que conhecemos e usamos até os dias de hoje. Na teoria dele, é assim que seriam a separação dos poderes. O primeiro poder seria o legislativo. Ele seria responsável por fazer as leis e fiscalizar o poder executivo. Já o poder executivo seria o responsável por administrar os interesses públicos. E o poder judiciário seria o responsável por garantir os nossos direitos. Cada um dos poderes teriam seus representantes. E o rei seria responsável pelo poder executivo. E teria o legislativo como um fiscalizador de seus atos. A teoria de Montesquieu inspirou diversas constituições que seriam criadas anos depois, inclusive a nossa atual Constituição, de 1988. Nosso próximo pensador era um crítico ferrenho da Igreja e da sua influência na política. François Marie, mais conhecido como seu pseudônimo Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta, filósofo iluminista francês. Como deísta, ele acreditava que não era preciso a mediação da Igreja para você professar a sua fé, para você falar com Deus. Isso porque a necessidade de se precisar de um intermediário da Igreja era um pensamento muito comum na época. Vimos que a Igreja possuía um grande papel dentro do absolutismo, pois não existia separação entre Estado e Igreja, e as decisões de um influenciavam os outros. Pois bem, foi através dessa linha de raciocínio que ele escreveu o seu mais famoso livro, O Cândido. E quem olha assim, ele foi publicado um livro que chocou a sociedade, porque nele Voltaire dizia que apenas se é feliz aqueles que estão alienados, ou seja, enganados pelo monarca e pela Igreja. Essas pessoas seriam as cândidas, que segundo eles, aquelas que estavam felizes com aquela sociedade. Mas não para por aí não. As ideias por ser um defensor tão ferrenho da liberdade de expressão, todo mundo assimila a ele aquela famosa frase: posso não concordar com nenhuma palavra que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Na verdade, ela foi escrita muitos anos após a sua morte por um autor desconhecido, mas continua sendo ótima para aqueles stories meio enigmáticos. Nossa próxima lista de teóricos, a gente vai falar sobre ele, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau